Olá meu aluno, olá minha aluna, saudações a todos vocês que estão em casa nesse momento de quarentena, cuidando de si, cuidando de seus, mas também ajudando a se cuidar de maneira que você também possa estudar, aproveitando esse momento para somar conhecimento dentro da sua vida. Eu sou o professor Samuel, sou professor de Geografia, vou tentar ajudar vocês aqui, contribuindo de alguma forma através dessa videoaula para que vocês possam aprimorar os seus estudos em casa, tudo bem? Essa aula é uma aula direcionada à turma do nono ano, seja ela do ensino fundamental ou também à primeira série, segunda e terceira do ensino médio, que os assuntos são praticamente acumulativos nesses dois sistemas de ensino e tanto serve para o sistema de ensino público como também para o sistema de ensino privado, tudo bem? Então é um assunto que está sempre presente aí nas cobranças de pré-vestibular e também de Enem e no currículo escolar comum do ensino fundamental 1, 2 e 3, tudo bem? Eu espero que você possa aprender junto comigo, da mesma forma que eu quero aprender junto com vocês. O material que eu vou utilizar é o material do Positivo On, né? Sempre presente nas minhas aulas. É um material utilizado pelas escolas de ensino privado, mas também é bastante trabalhado nos livros didáticos comuns das escolas públicas, tudo bem? Essa aula pode ser direcionada para qualquer nível de aprendizagem, mas exclusivamente no ensino fundamental 2, nona série, tudo bem? Eu gostaria de mandar aqui um abraço para a minha turma querida do nono ano, lá no Colégio de Curso Vitória do Saber, no município de Itaúna, do estado do Rio Grande do Norte. Saudações e saudade de vocês, tudo bem? Então, o nosso assunto, meus queridos, é sobre a globalização, como vocês podem ver aqui, né? O mundo globalizado. O que é esse conceito e o que ele representa, quais são suas consequências? A globalização, ela é um conceito da geografia, que faz parte dos seus conceitos chaves, onde sistematiza todo o avanço tecnológico que ocorreu durante centenas de anos e hoje ele se representa de maneira avassaladora para todos nós, né? Um conceito aí moderno, embora suas ênfases científicas sejam do passado. Praticamente significa dizer que o globo em comunicação, o globo está em comunicação. O mundo globalizado significa dizer que as distâncias foram encurtadas e que as pessoas foram aproximadas pelos meios de transporte e também pelos meios tecnológicos e muito mais recentemente pelos meios de comunicação, principalmente pelas redes sociais, que representam isso bastante comumente nas nossas vidas diárias, tudo bem? Então a globalização ela vem preencher de maneira bastante sistemática todos esses avanços que a humanidade conseguiu conquistar e desenvolver, fazendo-se oferecer, né, para as pessoas, sejam elas quem quer que seja, e o mundo hoje praticamente é muito pequeno, né? Embora seja espacialmente bem distribuído em termos longitudinais e latitudinais, hoje as distâncias são encurtadas pela proximidade e pela facilidade com que as pessoas dominam tecnologia, bote aspas isso aqui que muita gente ainda não domina, mas pelo menos a maioria, né, a massa das pessoas, desde suas origens humildes ou as mais civilizadas, elas conseguem dominar os avanços tecnológicos ou se utilizar deles para resolver as suas necessidades problemáticas diárias. Então a globalização, como a própria apostila também fala sobre isso, né? Ela traz esses exemplos aqui do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, né? E também sempre a informática presente, que é um dos meios mais recentemente apontados em tecnologia para poder representar e resolver as demandas cada vez mais desenfreadas da humanidade. Nós temos alguns conceitos ainda dentro do material que eles vão trabalhar na tentativa de subdividir o estudo da globalização. Nós temos aí alguns conceitos como mundialização, por exemplo, né? A mundialização ela tem uma base científica mais francesa, no que diz respeito ao translado de mercadorias, ao sistema financeiro globalizado também, porque ao mesmo tempo quando a gente liga o globo através das comunicações, nós também ligamos outros sistemas inerentes ao processo de globalização, como por exemplo a economia. Vamos dar um exemplo aqui. A economia praticamente é global. O mercado financeiro que une as economias, as bolsas de valores, os sistemas de preços e de mercadorias, como bens materiais ou matérias-primas, como por exemplo o petróleo, elas unificam as moedas e as economias e os consumos das pessoas, né? O barril de petróleo, quando ele sobe, ele atinge todos os setores da economia. O dólar, quando desce, ele também atinge todos os setores da economia. Então, aqui nós temos uma mundialização do capital, uma mundialização das economias. Se um país quebra, a tendência, já que a economia é globalizada, é que outros países quebrem. Se um país cresce, a tendência é que outros países cresçam também. Então é um efeito em cadeia, ó. É um efeito em dominó. Um leva o outro, né? A economia ainda avança
dentro de suas concepções aqui dentro da apostila, né, falando sobre a globalização e o capitalismo financeiro mundial, né. Como a gente sabe, hoje os países eles se unem com outros países para formarem blocos econômicos, e esses blocos econômicos eles tentam fortalecer o seu papel, a sua importância, as suas funções, e também avançar e expandir os seus mercados. Nós temos aí a União Europeia, né, feita por mais de 27 países, com exceção do Brexit, que aconteceu da Inglaterra, que recentemente saiu desse bloco econômico. E nós temos, por exemplo, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, onde os parceiros financeiros são o Brasil, Paraguai e Uruguai, né, tentando aí competir com o mundo global, mesmo no continente sul-americano, né. A Venezuela foi extinta em 2016 devido a esse autoritarismo que até hoje ela ainda não conseguiu resolver. A Bolívia também foi recentemente desvinculada por processos também de autoritarismo e de quebra de alguns contratos internacionais. E nós temos aí o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o Brasil ainda perseverando. Nós temos o NAFTA, uma parceria dos Estados Unidos, do Canadá e do México. O México é meio que à parte, né? Mas são blocos econômicos que tentam sistematizar as suas uniões para poder competirem mais acirradamente no mercado internacional. Isso mercadorias, isso capitalismos, bolsas de valores, sistemas financeiros e tantas outras derivações da economia. A apostila ainda avança, né, citando alguns exemplos sobre países desenvolvidos e alguns conceitos que fazem com que a globalização ela seja cada vez mais avançando. A globalização é um processo que força praticamente os países a participarem desse meio tecnológico, desse meio avançado, porque se você não tiver interagido, é meio que você ser um patinho fora d'água, ou patinho feio, né? Você ser excluído, você ser isolado. Então é basicamente uma maneira indireta e direta de atingir os outros países e forçá-los a participarem desse processo global. Alguns países ainda tentam se isolar, mas são casos específicos inerentes à política adotada por eles, né? Nós temos aí várias economias que fazem parte dessa polarização, desse mundo multipolar de economias mundializadas. A apostila ela traz um ponto muito específico, são os processos, né, as revoluções, os movimentos sociais que são anti-globalização. Por que isso? Porque a globalização, vamos imaginar aqui, você tem um processo tecnológico muito avançado, então essas máquinas vão tomar boa parte das mãos de obras humanas. Vamos imaginar aqui uma colheitadeira, uma enorme colheitadeira tecnológica, moderna, controlada por controle remoto ou joystick. Ela consegue fazer o trabalho de 60 homens em uma hora. Então, quer dizer, os donos de grandes meios de produção, os donos de grandes do setor agropecuário, eles não vão preferir empregar 60 pessoas com 60 impostos e com 60 salários e ainda submeter-se a riscos fiscais, riscos trabalhistas e riscos de direitos financeiros para essas pessoas, de simplesmente comprar uma máquina, fazer a manutenção e deixar ela trabalhar de maneira forçosa, aumentando a sua produção, aumentando a sua qualidade de produção e assim aumentar os seus resultados lucrativos, né? Então a globalização ela tem duas caras dentro de uma mesma moeda de ideia, né? Ela mostra o avanço tecnológico, ela oportuniza novos empregos, porém ela ocupa e desapropria outros empregos mais tradicionais, né? A mão de obra, aquela que não é tão qualificada, ela acaba se desprendendo desse processo de globalização e acaba sendo marginalizada. Então muitos países acusam e fazem protestos dizendo que a globalização está tomando os empregos das pessoas, né? Que é mais importante o trabalho humano do que o trabalho maquinal, das máquinas, né? Então tem muitos países que fazem esse protesto contra a globalização. Alguns até causam processos xenofóbicos, processos de aversão a outras pessoas que vêm de outros países para tentar trabalhar de modo global e tecnológico e qualificado dentro de outros países, né? Então, as oportunidades que a globalização nos trazem, elas são as mais inóspitas, porém, ela também acaba rompendo outros meios de trabalho mais tradicionais, digamos assim, né? Nós temos aí os riscos do processo de globalização, né? Você tem aqui meios de transporte de imigrantes que são barcos e balsas das maneiras mais insalubres possíveis, acabam imigrando em outros países, vindo para outros produtos em que a globalização é bastante expressiva e acabam morrendo no meio do caminho por simplesmente tentar uma oportunidade de vida de trabalho. E você tem alguns exemplos, como os aviões de turbina a jato,
né, que são cada vez mais velozes, transportam cada vez mais pessoas e cargas pesadas de um lugar para outro país, né. Nós temos aí, basicamente, um exemplo de onde surgiu a globalização. Praticamente as datas são do período das grandes navegações, em que outros povos europeus tentaram buscar num mundo desbravado, né, num mundo inóspito, não conhecido, outras terras e outros povos para poder internacionalizar os seus mercados, fazê-los consumir suas mercadorias e ainda assim explorar outras riquezas que lá tinham para o seu povo, para o seu país, para a sua região, para o seu continente. Né? Então, os primeiros passos da globalização, as primeiras datas oriundas desse processo que até hoje se faz presente é das grandes navegações, lá pelos anos de 1500, né? Que Portugal veio para o Brasil, Espanha veio para a América Central e a Inglaterra veio para a América do Norte, né? Colonizando aí, indo para a Índia, indo para a África. Então foi se mundializando através das grandes navegações os primeiros passos do mercado financeiro, do mercado internacional, do imperialismo para sistematizar como um todo os povos e as nações de modo que todos se conectem através da globalização até hoje, né? A apostila ainda fala em algumas acepções e conceitos dos desafios, né, da globalização. Né? Aqui tem alguns exercícios. Os desafios ainda são não conhecidos, né? Temos muitos desafios, muito que se enfrentar ainda por esse processo de globalização no mundo. Cada vez mais a tecnologia avança, ela não para de ser cada vez mais sistêmica, de ser mais robótica, de ser mais maquinária, de ser mais veloz, de ser mais eficaz, de ser bem mais nanotecnologia, de ser tecnologia de ponta, de massa. Então nós vamos ficar meio que à deriva, vai chegar a um determinado ponto, isso são suspeitas minhas, né? E também de alguns cientistas, de que vai ser 10 desempregados para 100 máquinas trabalhando. Essa é uma comparação meio que grossa, mas é mais ou menos assim. Nós vamos ter em torno de 110 pessoas, 10 completamente desempregadas e 100 pessoas trabalhando em máquinas. O que eu quero dizer com isso? É uma comparação, Samuel, eu não entendi. É simplesmente dizer a você, meu querido, que nós vamos ter 100% da capacidade instalada da tecnologia, enquanto o que sobra, as porcentagens que sobram, os indivíduos que sobram, praticamente vão ser obras humanas, né? Porque se você for olhar hoje, por exemplo, uma indústria que fabrica carros, são braços robóticos controlados por braços humanos. Mas esses trabalhos robóticos, eles fazem o trabalho de 10 homens, controlados por uma máquina por um homem só. Então são esses desafios que nós temos que enfrentar. Né? Antes você só fazer um comparativo, para você fazer uma foto da superfície terrestre, você tinha que ir de helicóptero, então é uma máquina. Você tinha que levar uma câmera filmadora, é outra máquina. E uma pessoa teria que controlar o helicóptero e outra pessoa teria que controlar a máquina filmadora. Então nós temos aqui duas pessoas e duas máquinas. Hoje um drone sozinho faz isso. Ele filma, ele voa, ele consegue fazer todos esses trabalhos em uma só máquina. Então nós temos aí grandes desafios a se enfrentar. A apostila ainda avança, né, com alguns exercícios e tentando agora individualizar alguns países que não passaram pelo processo de globalização de maneira inteiramente. Né. Nós temos aí algumas economias fechadas, posso citar aqui a Coreia do Norte. Ela tenta se desenvolver, ela tenta fazer um processo de globalização dentro dela mesma e não se conectando com o mundo, ou seja, ela se fecha para a tecnologia, ela se fecha para a comunicação, ela se fecha para alguns acessos de teleconferências, de virtualidades, de economias integralizadas e tenta fazer seu próprio desenvolvimento, não se interagir com o restante do mundo. Nós temos algumas organizações que são responsáveis para avaliar esse tipo de avanços tecnológicos e também de tentar intermediar os conflitos e aproximar os diálogos de outras economias fechadas. Nós temos aí a ONU, né? Organização das Nações Unidas, nós temos a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é o que está praticamente tendo um diálogo com todo mundo nesse momento de pandemia, de coronavírus. E nós temos outras organizações como a PEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e tantas outras que tentam praticamente sistematizar e entender esse mundo globalizado que nós vivemos. Tudo bem? A apostila finaliza o capítulo. Eu espero que você tenha aprendido, né? Faça resumos em casa, faça exercícios, faça redações, faça esquemas didáticos para que você possa aprender e revisar e resumir todo esse assunto e colocar dentro da sua cabeça. Obrigado pela oportunidade de chegar até vocês. Eu me despeço aqui. Vamos para um segundo bloco. Bons estudos, boa aula e boa quarentena. Até mais.